Bom, vamos lá, né? Números complexos no plano aí, a representação deles no plano. Nós já vimos a forma algébrica, e a forma algébrica de um número complexo z é dada, né, por a mais bi. Vocês devem se lembrar que o a é o que nós chamamos de parte real e o b a parte imaginária, porque é quem acompanha, né, a unidade imaginária ali, tá bom? E aí, o que nós temos agora é a representação deles no plano. Então, nós temos um plano complexo, né? Um plano chamado também de plano de Argand-Gauss, que representa um número complexo como um par ordenado, né? Então, ele é um plano XY, da forma que um número complexo é representado nele pelo par ordenado AB, tá certo? Então, ó, aqui você tem o eixo X, né? Aqui na vertical você tem o eixo Y, né? E aí você representa o A e o B nesses eixos, respectivamente, né? Então aqui, parte real representado no eixo X, como há um número genérico aí no caso, né? Vou colocar ele por aqui, tá? E o B representado na parte imaginária aqui, ó. E aí, o que você tem é a projeção dessas coordenadas para formar o ponto, né, que representa o número complexo Z. Simples assim. Vamos para alguns exemplos com números aí no lugar de A e B para que nós possamos ter certeza que, né, entendemos isso. Ó. Z, né, igual a 2 mais 3i. Então aqui você tem o que nós representamos por A e aqui você tem o que nós representamos por B. Ou seja, é a representação desse número complexo no plano é o par ordenado 2, 3. Então vamos localizar, né? Lembrando aqui, ó, o 2 no eixo X e o 3 no eixo Y, beleza? Então aqui você tem, ó, o 2, vamos colocar por aqui assim, e o 3 um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais longe do zero ali. Projetamos, ó, e temos aqui o número complexo Z, beleza? Repara no exemplo ao lado, é bem semelhante, fiz questão de colocar dessa maneira para que nós possamos ver essa diferença do sinal aqui, ó. O do lado aí é o que nós chamamos de conjugado. Então, o que vai acontecer com o conjugado num número complexo, sua representação no plano? Nós temos aqui que tomar cuidado com o sinal. Ó, veja, o 2 continua sendo A, no entanto, não é o 3 que é o B agora. Agora o B é menos 3. Então, nós temos o par ordenado assim, ó, 2 com menos 3. Isso é extremamente importante. Então, de novo aqui, ó, para ninguém esquecer, representação do eixo X, representação no eixo Y. Vamos colocar então ó, o 2 aqui no eixo X. E aí eu não vou colocar o 3, né? É menos 3, então está na parte negativa do eixo Y aqui, ó. Menos 3. Então, o que você tem é a representação do outro lado, né? Do eixo X. Beleza? Então, dessa vez está aqui o Z, né? Poderia ter colocado o Z barra também nesse caso, né? Vamos para mais exemplos, ó. Agora a mudança está no sinal da parte real. Então nós temos aqui o par ordenado menos 2 e 3. Então no eixo X agora nós temos o menos 2 e no Y nós temos o 3. Projetou, fez o pontinho lá, é o Z. Certinho? E nesse último exemplo dessa parte aqui, nós temos a mudança de sinal nos dois, né? Então nós temos o menos Z, né? O Z foi multiplicado por menos 1. Então vamos ver o que ocorre, ó. Par ordenado aqui é menos 2 com menos 3, beleza? Então vamos fazer a projeção, ó. Coloca aqui o menos 2
e coloca aqui o menos 3. Faz lá o pontilhado, projeta um no outro. Está aqui representado o Z para esse exemplo, beleza? Então, né, poderia ter colocado Z1, Z2, Z3, assim por diante, mas só para você ver as sutis diferenças que nós temos dessa mudança de sinal, tá bom? Então aqui nós temos 2 mais 3i, temos o ponto no primeiro quadrante, 2 menos 3i, houve aí uma troca de quadrante, foi lá para o quarto quadrante, né? E aí depois, o outro exemplo, né? O menos 2 mais 3i voltou aqui para o segundo quadrante. E o menos 2 menos 3i, ou seja, o menos z, né? Multiplicação de z por menos 1, foi lá para o terceiro quadrante. Tudo bem? Então há uma relação desses quadrantes aí em relação a esses sinais também, tá? Que pode ser observado aí com esses exemplos. Agora vamos para dois exemplos aqui um pouco particulares, ó. Repara que esse carinha aqui, ó, esse z, ele é o que nós chamamos de número real. Nós já falamos disso anteriormente, né? Isso aqui é um número real. Por quê? Porque ele pode ser escrito como menos 2 mais 0i, correto? Então a parte imaginária dele é zerada. Então dá para tirar um par ordenado aqui também, ó. O par ordenado fica menos 2, 0, tá? Então não se confunda. De novo, né? Aqui nós temos x, aqui nós temos y. Então o x é menos 2. Então no eixo x aqui vou marcar o menos 2. E o y é 0. Se você projetar o y igual a 0, vai dar a projeção na altura 0 do y. Então o que nós temos aqui, ó, quando projeta um no outro, é que o z está sobre o eixo x, né, que representa a parte real, tá certo? O eixo x representa a parte real. Então é claro que se é um número real, ele vai estar sobre esse eixo, ele não vai ter a parte imaginária ali destacada, tá certo? E o que nós temos ao lado é um exemplo semelhante aí para um número imaginário puro. Então aqui é um imaginário puro. E quando nós temos um imaginário puro, também é possível fazer aí o destaque do par ordenado. Repare vocês que nós temos aqui, ó, um número complexo que pode ser escrito da forma 0 na parte real, né? Menos 3i, certinho? Então a parte real é zerada nesse caso. Então quando nós destacamos aqui o par ordenado, ele vai ficar 0 menos 3. Cuidado para não esquecer o sinal. Então agora o 0 está no eixo x. Então eu nem vou me locomover aqui no eixo x como no exemplo anterior. Vou me locomover no eixo y, menos 3 unidades aqui, ó. Então supondo aqui o menos 3, como não há, né, destaque para o eixo x, então o ponto que representa o z está exatamente aí no menos 3. Veja, é um imaginário puro, então ele está sobre o eixo, né, que representa a parte imaginária, tá? Da mesma maneira como eu coloquei, esse eixo aqui representa a parte real, como foi dito lá no início do vídeo, beleza? E é isso, até a próxima.